O propósito era esse. Era criar uma sociedade à parte daquele jeito. E o que aconteceu? O que aconteceu? O Estado, para defender a sua unidade, foi lá e derrubou todas as sublevações. Matou. Da revolta do Galo, todos foram mortos. Você isso. propõe fazer isso? Se São Paulo inteiro se revoltasse, você pretende que... É uma ação política. Não você pretende, porque você não tem esse tipo de decisão. Okay. Mas você acredita que seja uma ação política legítima, que o Estado venha até São Paulo e metralhe essas instituições, e metralhe esses indivíduos, e ataque fisicamente eu acho que guerra, nesse caso, mais do que legítima, ela é inevitável. Um Estado brasileiro, para se separar, ele vai ter que fazer guerra. Como é que ele ia se separar sem guerra? Como é, por exemplo, todas as autoridades federais que existem em São Paulo, porque existem várias autoridades federais, elas estariam aonde no Estado separado da federação? Elas teriam que ser expulsas. As autoridades, elas perderiam a sua autoridade, elas perderiam o seu emprego, elas perderiam a sua função, elas teriam que sair e voltar para outros lugares. Quer dizer, um Estado que faça isso na prática, ele está rompendo uma série de pressupostos. Não? Veja, a gente não pode ser ingênuo e imaginar que é o seguinte, reúne meia dúzia de pessoas e diz, agora a gente é livre, tchau. Não é assim que decisão política nenhuma é tomada. As implicações são múltiplas. Se isso acontecesse na prática no Estado de São Paulo, primeira coisa, as autoridades federais elas teriam que ser expulsas. Toda a relação de repasse de recursos da União para São Paulo ia ser, obviamente, ferida nisso aí, porque não teria sentido a União repassar X nem tributar Y. Então a coisa também mudaria completamente. Então, assim, seria uma quantidade tão grande de mudanças práticas que o Estado iria intervir, ia tentar não deixar, provavelmente aconteceria um conflito, sim. E se eu fosse o presidente, evidentemente que eu não permitiria que uma parte do Estado brasileiro se separasse, a não ser que houvesse algum grande contexto explicativo disso aí. Por exemplo, você tem uma parte do país que tem uma outra etnia, fala uma outra língua, tem uma cultura diversa, e daí você tem tensões étnicas que se arrastam ao longo de décadas, e aí pode ser que esse país escolha uma via de separação possível. Isso já aconteceu. Isso é muito violento. Isso é muito violento, Ricardo. Juro para você, a descrição desse fenômeno, a descrição literária desse fenômeno é muito violenta. Porque, assim, mas esse é um fenômeno de separação. Quando você traz um conceito, quando a gente traz um conceito, ele parece distante, ele parece impessoal. E eu entendo a impessoalidade dele. Mas eu não sei se ficou claro exatamente o que foi trazido. Porque quando ele é impessoal, ele é distante. Você está dizendo, por exemplo, que o Estado deva, por exemplo, utilizar armas e que o Estado deva, por exemplo, utilizar armas e confrontar fisicamente com o resultado de morte que possa vir a acontecer daí, e que essa é uma ação justa. O que? Diante de um pedaço do território que está querendo se separar? É óbvio. O crime deles é querer se separar. Mas é claro. Evidente. O crime deles é querer separar. É isso que você disse. Cara, não, o que foi? Porque assim... Mas para mim isso é uma coisa óbvia. Veja, eu estou falando de uma coisa que seria praticada em qualquer lugar. Você imagina, sei lá, um estado dos Estados Unidos se separar, a Califórnia vai separar. Não gostamos do Trump, a Califórnia agora é um estado autônomo. Isso não existe. É óbvio que se a Califórnia fosse se tornar um estado autônomo, é porque você teria um processo político de tensão imensa e você já teria um ingresso de agentes federais ali, ia ser uma confusão gigantesca. Claro. Agora, isso não quer dizer que num processo desse, eu estou falando de um processo real, não uma abstração. Num processo real, você teria toda uma preparação disso aí. Você teria discursos de secessão sendo espalhados para tudo que é lugar, propaganda, movimentos em torno disso, líderes desses movimentos, que poderiam estar em conflito com os governadores, com o governador, no caso, ou poderia ser o próprio governador do estado, sei lá. E diante disso tudo também haveria uma parte diplomática, ou seja, as autoridades federais elas iriam até esse estado problema, iriam conversar, teriam uma infinidade de reuniões para discutir o assunto da separação. Se pensaria, sei lá,
numa indenização, teria uma série de coisas em torno disso. Veja, o que eu estou falando é da realidade. Eu estou fazendo uma imagem de coisas que aconteceram na realidade, ou seja, separações reais de estados reais, né? E está aí para se conhecer, por exemplo, o que aconteceu na Iugoslávia, na Sérvia, Croácia e Albânia, o que as tensões da Irlanda do Norte, as tensões do País Basco, todas as tensões separatistas, quase todas elas, são tensões que têm um componente militar. É só você olhar. O IRA, né, o componente militar das tensões do País Basco, a mesma coisa de Iugoslávia, a mesma coisa a Tchecoslováquia, e por aí vai. Então, isso na prática seria desse jeito aí. Claro, evidentemente, não seria a reunião de libertários imbuídos da doutrina de Rothbard dizendo vamos nos separar. Não seria isso. Essa é uma imagem abstrata, caricatural, não seria isso que aconteceria. O que aconteceria seria uma coisa mais parecida com o que eu estou descrevendo aqui. Entendi. Não, assim, velho, eu vou ser sincero. Existem alguns caminhos intelectuais que isso pode levar. A gente pode discutir um pouco de anarquismo, a gente pode discutir todas as questões possíveis, mas vou ser muito sincero com você. Por que você está agoniado? Você vai se separar de algum estado? Quando a gente fala essas coisas, parece que a gente está falando sobre coisas que elas existem na teoria. E quando ela existe de fato, quando assim a gente realmente, como eu, por exemplo, vive e tem absoluta certeza de que os passos estão sendo tomados e que essa revolução silenciosa, por assim dizer, está acontecendo, quando você diz tudo que você me disse, você meio que está fazendo uma sentença de morte para mim. É tipo, eu não estou sentenciando ninguém. Não, deixa eu comentar. É porque assim, eu serei um desses indivíduos. E eu vou estar com uma arma lá. Não parece, porque olhando para onde você vai estar com a arma? O Miorim A não parece alguém violento, mas o Miorim A tem uma arma. E o Miorim A tem muito interesse na liberdade do Miorim A. O Miorim A está disposto a atirar em função disso. O Miorim A treina o tempo inteiro. Não só o Miorim A, mas os libertários A treinam o tempo inteiro. Eles estão treinando tiros. Eles estão em estandes de tiro, eles estão acumulando munição e eles estão literalmente progredindo com isso. Eles estão avançando nisso. Para fazer uma revolução e tirar um pedaço do Estado brasileiro? Para serem livres. Isso está... Não é uma coisa que assim, o Miorim A está inventando do nada. Isso está acontecendo. Pouco a pouco, esse movimento está acontecendo. E o que você conta, quando você faz isso para mim, não é uma questão emotiva e tal. É uma questão real. Tipo, é o que vai acontecer efetivamente conosco. É o resultado. Você está dizendo, ó, isso vai acontecer se isso acontecer na prática. E eu digo para você, cara, isso vamos lá. Isso então, aceita de morte para mim. Vamos falar a real. Primeiro, eu não sou presidente do Brasil, eu sou apenas um membro do MBL. Sim. Segundo, não está acontecendo nada do jeito que você está falando. Assim, o Estado de São Paulo não vai se separar do Brasil, a sua cidade de Minas Gerais não vai se separar, você não é prefeito da sua cidade. Não vai acontecer nada, velho. Tipo, não vai ter separação nenhuma no Brasil, Estado nenhum do Brasil vai se separar, isso não vai ocorrer. Agora, se viesse a acontecer, se vocês tivessem realmente um movimento político mesmo, organizado, separatista, para separar Minas Gerais ou separar um pedaço de São Paulo, tivesse mesmo, fosse uma coisa concreta, vocês já estariam com problemas legais muito graves. Porque é óbvio, porque vocês estão construindo um movimento separatista. E isso é evidente. Então, assim, vocês teriam que passar da teoria para o ato, vocês iam ter que fazer alguma coisa, vocês iam ter que romper certos determinantes do Estado, então, sei lá, fazer o quê? Expulsar as autoridades federais do lugar que vocês estavam, abolir qualquer tipo de intervenção das leis brasileiras e criar um ordenamento jurídico próprio, autônomo, e daí tentar resolver as coisas por esse ordenamento jurídico, vocês estariam fazendo esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, historicamente, dá problema, porque isso é separatismo, e onde você vê o separatismo, você vê o que acontece. Então, você tem várias revoluções separatistas. Muitas delas não
prosperaram, algumas prosperaram, e você tem países que se separaram, que se tornavam 2 países, 3 países, com todos os conflitos que estão imbuídos nisso aí. Mas, sinceramente, eu não acho que os libertários brasileiros vão separar nada, eu não acredito nada.